Oi, gente, esse é o primeiro episódio do nosso podcast aqui da SMA Advogados, Simões March Advogados. A gente está bem feliz em fazer isso. Eu estou aqui com a minha sócia, e não só sócia, mas esposa também. A gente trabalha junto e vive junto, um negócio difícil, mas a gente faz. E a gente está aqui e nesse primeiro dia a gente vai apresentar para vocês bastante, um pouco mais a área que é o segmento que a Priscila está à frente dentro do escritório, que é a parte do direito do consumidor bancário, que é ali ajudando as pessoas dentro da luta contra o banco, muitas vezes, né? Que é a dificuldade de conseguir sair de dívidas com o banco e de contratos extremamente abusivos com as instituições bancárias. Priscila, se apresenta aí um pouquinho mais para o pessoal. Meu nome é Priscila Simões, sou advogada, sou filha, sou esposa. E falando agora da advocacia, sou uma advogada muito realizada. Eu realmente me encontrei nessa área, porque é uma área onde eu consigo ajudar uma gama muito grande de pessoas num problema que eu entendo como sendo um problema muito doloroso, que é a vida financeira das pessoas. Então, eu faço da advocacia minha ferramenta para minha atuação social. Então, por meio da advocacia, eu ajudo pessoas que estão com problemas financeiros e que esses problemas afetam diretamente a calma delas. Então, se você tiver com um problema, com um probleminha financeiro, não, esse não é o seu lugar. Você não precisa de um advogado, você precisa de mais organização. Agora, se você tiver com um problema muito sério, aí sim, busque um advogado, porque isso vai significar tranquilidade para você. Então, é exatamente isso que eu faço e isso faz parte de mim. Então, eu sou essa pessoa. A gente tem 2 segmentos dentro do escritório. A gente tem esse segmento da Priscila. Eu estou chefiando o segmento criminal dentro do escritório, mas, obviamente, trabalhando junto, não tem como não ter conhecimento da área. Então, assim, acho que vai ter uma troca muito grande, uma conversa muito grande aqui. Sim. E o que você estava falando, Priscila, é essa questão de realmente devolver uma certa paz para as pessoas. Sim. Eu vejo que a gente conversa também isso no escritório, mas, assim, uma coisa que eu nunca falei com você é que eu vejo hoje tem muita gente, tanto influenciador quanto pessoas dizendo assim, a gente vai te ajudar a organizar a sua vida financeira. A gente vai te ajudar a como que você vai fazer para pagar as suas dívidas e depois passar a investir no mercado financeiro. Coisas desse tipo que, às vezes, a gente vê essas promessas, são promessas meio que dá para ver que não vai sair muito fruto dali pela nossa próprio conhecimento técnico da área. E o que você acha que tem nesse elemento de contar com um advogado para lutar contra o banco de diferente de uma pessoa que vai simplesmente num consultor ou um cara que, por exemplo, já viveu, entregue as dívidas e conseguiu sair delas e hoje vende um como te tirar das dívidas? O que você acha que o conhecimento jurídico pode agregar nisso? Então, é exatamente isso. Quando você busca um advogado, você encontra uma pessoa que tem um conhecimento técnico para te ajudar. Aquele conhecimento técnico, ele não vem só da prática de uma pessoa que teve uma dívida ou de uma pessoa que conhece o sistema financeiro. Essa prática vem de um conhecimento das próprias leis. Então, a pessoa ali que trabalha com o bancário, que trabalha sério com o bancário, ela está vendo o sistema financeiro, ela está vendo a lei, ela está vendo todos os direitos, ela estuda, inclusive, os princípios que protegem aquele consumidor. Então, quando você procura um advogado, você tem que, obrigatoriamente, encontrar esse leque de conhecimento para te ajudar, entendeu? Então, com esse leque, o consumidor ele se sente mais forte. O consumidor estando mais forte, aí sim, ele está apto a realmente travar uma briga com o banco, que é uma instituição riquíssima. Então, se o consumidor vai sozinho, é claro que ele está desarmado. É claro que aquilo não vai dar certo, entendeu? Sim. Então, evidente que é muito mais interessante você ir com um advogado. Ele tem outras ferramentas. São ferramentas completamente diferentes daquelas que o consumidor tem possibilidade de usar sozinho, entendeu? Sim.
E quando a gente está falando disso, a primeira dica que a gente vê, por exemplo, na internet é não pague a sua dívida, que aí o banco vai negociar com você. Mas o que você acha disso? Você acha que é só não pagar a dívida ou tem mais do que isso? Olha, vou ser bem sincera. Quem acha que é só ir lá no banco, pegar um empréstimo e não pagar e que aquilo vai morrer, assim, não sei em que mundo está vivendo. Obviamente que no mundo da lua, né? Porque isso não acontece, gente. O banco, ele é tão rico porque ele tem meios de buscar o dinheiro que ele empresta. Então, o que a pessoa tem que fazer faz primeiro um planejamento financeiro para entender se aquele empréstimo realmente é importante, é necessário e vai ser possível de ser devolvido ao banco com os juros, com as correções e com as taxas de empréstimo normal. O banco ele tem que estar de boa fé e a pessoa também. Então, quem faz um empréstimo tem que pagar sim. Agora, se a pessoa faz um empréstimo de boa fé, só que ela faz uma contratação que mais tarde ela percebe que tem juros que estão muito acima da taxa média de mercado, peraí. Então, ela não tem que pagar, porque o que eu estou dizendo é que ela tem que pagar uma dívida que ela fez de forma justa, com um valor justo. Se aquele contrato está injusto, olha, me perdoe, mas ela vai pagar e vai pagar em juízo, porque essa dívida ela vai ser discutida, entendeu? É importante. Exatamente. A boa-fé tem que caminhar, não existe isso. Um cliente que me procura dizendo que vai fazer um empréstimo para não pagar, porque eu sou advogada que defendo de causas contra o banco, e que por conta disso ele não vai pagar, pode ficar tranquila, que ele não vai estar na SMA Advogados, pode ter certeza. Não, entendi. Acho que é exatamente isso que você falou, né? Não é só não pagar a dívida. Sim. É ter os instrumentos jurídicos para você pagar corretamente a sua dívida, né? Exatamente. Como você falou, pagar em juízo, né? Pagar em juízo, exatamente. Porque assim, a pessoa vai pagar. Realmente a gente não trabalha para que as pessoas não paguem dívidas. Exatamente. Lógico que é para a pessoa pagar justo e muitas vezes, sim, pagar a sua dívida com descontos que são maiores porque passa a ser um negócio interessante também para o banco. Sim. Ele pagar, às vezes, a pessoa pagar para ele um valor que é até como a gente tem lá, que eu lembro disso porque foi uma causa que foi comemorada dentro do escritório, de mais de 90% de diminuição da dívida, porque passou a ser um negócio interessante para o banco. Não é a gente quer aqui mudar a forma como a pessoa vai pagar a sua dívida. Exatamente. Não, a gente quer que fique justo e se para o banco ficar um negócio melhor, ser menos do que o justo, tá ótimo, melhor ainda para o consumidor. Exatamente. Né? Melhor ainda para a pessoa. Porque o que é interessante a gente perceber é o seguinte: quando o contrato ele é feito de uma forma regular, que o banco faz um contrato de forma regular, gente, em 80% dos casos já existe uma irregularidade. O banco trabalha com irregularidades. A questão é, algumas pessoas buscam descobrir essas irregularidades, outras pessoas não. Sim. Entendeu? E isso que você está falando, eu acho que é muito interessante, porque parece que é quase que um plano de país, assim, né? Não, é mais do que simplesmente a gente discutir um contrato bancário. Sim. Mas a gente no Brasil, desde governos passados aí, eu acho que de 2000 e pouco, e vou falar, não tem problema nenhum, desde o governo Lula a gente passou a ter mais acesso ao crédito. Sim. Só que esse acesso ao crédito, ele veio junto com uma taxa de juros muito maior para os bancos, com praticamente abolição da lei da usura e uma taxa de juros que ficaria limitada depois pelo judiciário a partir da taxa média de mercado, que é uma coisa que o Banco Central define. Então não foi, parece que um plano de governo que os bancos pudessem quase que usurpar realmente o dinheiro das pessoas, né? Então as taxas de juros tiveram que ser reguladas pelo judiciário. Então, quando eu olho para esse cenário e quando a gente começou a trabalhar com direito bancário dentro do escritório, eu falei, tem que ser isso. Sim. Porque quem veio regular a taxa de juros foi o judiciário. Se deixasse isso a cargo ou da lei ou do governo federal e tudo, a gente não teria essa regulação, né? Sim, exatamente. E assim, quando você fala de crédito, você fala de dinheiro, você fala de sonhos. As pessoas não vão ao banco para pegar 200 mil emprestado para colocar no bolso
e guardar, e ser feliz, e se sentir seguro. Não, óbvio que não. Ele vai pegar um empréstimo, não é para se sentir seguro, é para colocar em um sonho, uma realização de um sonho. Então, por exemplo, no escritório, nós trabalhamos muito com empresários. Empresários que fazem empréstimo para colocar no negócio deles, para aquilo girar, dar certo e fazer a economia girar. Peraí, nesse contexto que eu acabei de colocar, é justo o banco emprestar o dinheiro com uma taxa muito acima da taxa média de mercado? E pior, colocar alguns seguros que o próprio empresário não tem nem conhecimento? Claro que é injusto. É claro que é injusto. Então, como você estava dizendo, nessa lógica de crédito, a concessão de crédito a pessoas físicas, a pessoas jurídicas, é válida. Mas a concessão de crédito, nos termos que a gente vê, não, isso não é justo. Eu acho que o melhor seria a pessoa, toda vez que for pegar um empréstimo... Sim. Consultar um advogado. Mas, eu também acho. Mas as pessoas não fazem isso. Sim, né? Exatamente. Essa não é a nossa cultura, né? Não é a prática. Mas pode falar. Eu acho que isso acontece muitas vezes porque as pessoas elas vão ao banco pegar dinheiro no momento de desespero. Uhum. E aí elas acabam não refletindo muito sobre o negócio que elas estão fazendo. E junto com isso vem uma cultura de deixar para frente. Vou pegar aqui um empréstimo e na frente eu vejo, lá na frente eu vejo. E aí as pessoas acabam não buscando um advogado, mas com certeza, consultar um advogado antes de fazer o empréstimo é super importante. Contratar um advogado depois que você já fez o empréstimo e não sabe se está pagando corretamente, se o que estão te cobrando você realmente está devendo, aí é essencial. Sim. Assim, preterível. E assim, Priscila, essa parte realmente é você que está mais à frente. Eu não tenho conhecimento, mas te perguntar, normalmente quando as pessoas chegam lá no escritório, sim, a dívida que elas estão pagando é quantas vezes maior do que o que elas contrataram? Por exemplo, a pessoa foi contratar um empréstimo de 100 mil reais, quanto que ela paga normalmente? César, vou dizer, é até triste falar sobre isso. Sem brincadeira, as pessoas chegam no escritório e a gente percebe o desespero que elas estão por entenderem em algum momento o que elas fizeram. Mas as pessoas chegam a pagar 3, 4 vezes o valor do empréstimo. E isso piora muito mais quando a pessoa começa a ficar em débito. Então, se a pessoa deve uma quantia, exemplo, a pessoa deve 40 mil. Ela teria que pagar 70 mil, que já é um valor muito alto. Mas as pessoas, elas não se dão conta disso no momento da contratação. Porque esse exemplo, por exemplo, que é um exemplo prático, a pessoa precisava de 40 mil. Só que o problema é que quanto mais ela vai atrasando, mais juros vão acumulando. Então, nesse exemplo prático, por exemplo, essa pessoa que fez um empréstimo de 40 mil está devendo 200 mil e não está conseguindo pagar. É 5 vezes mais, né? Exatamente. É 5 vezes mais. Isso não é justo em lugar... E eu fico abismado mesmo de ouvir esses valores, porque... Sim. Eu acho que isso não é justo em nenhum lugar do mundo. Não é que não é justo aqui no Brasil, não. Se você encontrar um americano aí na rua, um cara europeu, ou um cara até aqui da Bolívia e contar para ele que uma pessoa pegou um empréstimo de 40 mil e vai pagar 200, eu acho que qualquer pessoa vai achar um absurdo, independente de qual moeda dela seja. Enfim, é um abuso muito, muito grande. Sim. Né? Mas dentro disso que você estava falando de desespero... Sim. Eu já fiz atendimento lá no escritório e eu sei que a pessoa ela vem muito desesperada porque o banco está ligando. Sim. Porque o banco está dizendo que vai penhorar a casa dela. Porque o banco está dizendo que vai tomar o carro dela. Porque o banco está dizendo que vai entrar com processo de cobrança. Porque o banco está dizendo isso e aquilo. E muitas vezes eu lembro de ver que isso não acontecia. Sim. O banco estava só... blefando ali, né? Perfeito. E como que desenvolve isso? O que você diz para uma pessoa que está em desespero e isso está acontecendo com ela? Qual a dica que você dá para essa pessoa? Olha, se você está em débito com o banco e o banco está te ligando de forma insistente, ligando a todo tempo, pode assim ficar um pouco tranquilo, porque você está enrolado, está em maus lençóis, mas assim, o banco ainda tem esperança de receber de você algum valor
de forma não judicial. A partir do momento que o banco para de te ligar, aí, meu amigo, pode procurar um advogado. Se você ainda não tem, pode procurar um advogado, porque aí sim o banco já foi para a esfera judicial e aí ele vai cobrar em juízo. Aí você pode ter sim seus bens penhorados, suas contas bloqueadas e tudo mais. Então ainda é, se o banco está te ligando, liga para o advogado. Com certeza. Fica mais calmo. Não, gente, olha só, se o banco está te ligando, pode ligar para o advogado imediatamente, para ele cuidar da sua dívida e cuidar do banco. Porque assim, não existe isso, gente. O banco não pode ficar ligando de forma abusiva para os seus clientes. Como eu disse no início, o banco ele trabalha com o desespero. Então, se você está desesperado, você vai e faz um mau negócio. Aí você ficou sem pagar. Aí o banco trabalha de novo com o seu desespero. Porque ele fica te ligando tanto e fica deixando você maluco para você pagar. Mas você vai pagar com um valor extremamente acima. Porque como você está desesperado, você não tem calma para pensar. Não, entendeu? E eu lembro que isso é pior ainda, porque eu lembro de um caso que a gente teve lá no escritório, que era o seguinte: a pessoa pegou um empréstimo e ela estava extremamente desesperada já. E aí pegou o empréstimo porque precisava, nem era construir simplesmente um sonho, mas era pagar algumas contas, algumas coisas assim. Beleza, a pessoa pegou o empréstimo, pagou as contas, começou a pagar o empréstimo. Chegou um momento que teve um problema na vida, não conseguiu mais pagar o empréstimo. O banco começou a ligar incessantemente para essa pessoa. Botar ela em um momento extremo de desespero 2, né? Como Sim. a gente está falando. Ela muda do lugar que era simplesmente a pessoa que estava com a dívida, com o empréstimo, mas ela passa a ter um segundo desespero. E nesse segundo desespero, o que o banco fez? Fez uma renegociação da dívida dela, Sim. em que ela ia pagar muito mais. E isso é de praxe, né? É uma coisa Sim. comum, né? Sim, infelizmente isso é extremamente comum. A renegociação é algo que a pessoa tem que ter um cuidado redobrado para fazer, porque se na contratação os juros estão altos, na renegociação os juros estão mais altos ainda. Porque o que acontece é que quando é feito a negociação, a contratação, você está numa previsão de normalidade do banco. Você ainda é uma pessoa que paga suas dívidas e vai fazer a contratação. Ok. Quando você está na renegociação, você já ficou em débito. Então, você já está naquela zona do banco que ele já está considerando que você pode não pagar. Então, você pode ter certeza que os juros ali vão ser muito mais altos. E o banco, ele dá a maquiagem nisso, né? Porque ele pega a sua dívida, vamos dizer que é de 30 mil, Sim. e aí ele bota 1 milhão de parcelas de R$600. E aí Sim. você acha assim, não, vou pagar bem menos, porque a parcela está mais baixa do que antes. Sim. Só que ele aumenta o número de parcelas absurdamente, né? Sim. E aí a pessoa faz a renegociação. Mas, César, uma outra questão é o seguinte: quando a gente fala do banco, tem um ponto muito importante que é o seguinte: o banco ele também é responsável por diversas situações que acontecem em assuntos pertinentes ao celular, aquele aplicativo do banco no celular. Você tem esse aplicativo no banco no celular? Tenho, com certeza. Que maravilha. E você tem um iPhone? Tenho um iPhone. É? E você tem aquele desbloqueio com Face ID? Face ID, tenho. Tem? Tenho. Maravilha. Você usa o Waze? Uso o Waze. Google Maps? Google Maps. Dirige com ele ali? Sim. Então, tá tudo errado, né? Porque você é advogado e também trabalha na SMA Advogados. Isso não pode. Vou explicar para você um caso que chegou no escritório, tá? A pessoa estava ali dirigindo, tinha um iPhone. O iPhone estava desbloqueado no Waze e ela estava dirigindo. Sofreu um assalto, uma coisa super violento. Ela saiu toda machucada e levaram o celular da pessoa. Gente, isso é um golpe. Olha só, César, isso está acontecendo demais, tá? Demais. O golpista rapidamente já cadastrou o Face ID dele, tá? Ele muda o Face ID. Ele muda, já cadastrou dele. Mas em porque uma o celular hora, estava aberto. O celular estava aberto, mas esse é o detalhe. Porque estava desbloqueado. Estava aberto, estava desbloqueado porque estava com um mapinha ali do caminho. Sim. Então, os bandidos, eles já sabem que normalmente o celular vai estar desbloqueado nessas situações. Sim. Então, é muito comum a pessoa que está ali dirigindo e perde o celular nessa situação. Ok. O bandido foi lá, cadastrou o rosto dele. Em uma hora, ele limpou a conta da pessoa. Então, ele tirou R$200 mil, mais R$40 mil de limite.
Então, ele gastou todo esse dinheiro da pessoa. Agora me conta, se uma pessoa vai e pega o empréstimo que não analisa, é uma coisa. A pessoa ali ainda, né, falhou em não analisar o contrato. Mas e uma pessoa que está andando na rua com o celular, roubam o celular dela, e aí a pessoa vai e limpa a conta? O que faz uma pessoa dessa? Fica louca, né? Com certeza vai ficar extremamente desesperada. Sim. Eu acho que o primeiro passo vai ser que ela vai procurar a delegacia, provavelmente, né? Vai exatamente. fazer um BO. Mas eu acho que, bem provavelmente, a polícia não vai resolver esse problema dela. Não. E, além disso, o banco... Você acha que o banco vai resolver esse problema? Não, o banco não vai devolver o dinheiro. Eu acho que é até difícil para ele conseguir devolver, assim... Porque se o cara é um golpista, provavelmente ele mandou para uma outra conta, né? Então, eu vou te falar como é que é. Acontecendo isso, a pessoa tem que, primeiro, ir à delegacia o quanto antes. Quanto antes, porque isso realmente, em 1 hora, tudo isso é feito, tá? Ir à delegacia, entrar em contato com o banco dela, informando o que aconteceu e pedindo bloqueio de tudo. E procurar um advogado, né? Sim. Ok. Por que nesses casos a gente consegue sim que o banco devolva o dinheiro? Porque nesses casos, o que é analisado no processo é o modus operandi, é a forma como o consumidor se comporta perante aquele banco. Então, peraí, se aquela pessoa costuma fazer transações de Pix, de 1, 2, 3 mil reais, 5 mil reais, 10 mil reais, mas não faz uma transação bancária de 200 mil reais, ou que seja, 4 transações de 50 mil reais, o banco, ele necessariamente tem que ligar para o consumidor e perguntar se está tudo bem. Sim. Entendeu? Buscar informações. Buscar informações. Então, peraí, o banco, ele tem responsabilidade, sim. Esse é um tipo de golpe, é um tipo de roubo que facilmente nós conseguimos resolver com o banco, sim. Sim. E é algo que está sendo, infelizmente, super comum. Não, eu acho que isso cai da... Porque existem muitos golpes, né? A gente sabe que existem muitos tipos de fraude e existem alguns tipos de fraude que a gente consegue responsabilizar o banco. Isso é extremamente triste. Me conta, você já conheceu alguém que caiu num golpe? Sim, já conheci alguém que caiu num golpe. Como é que foi? Aliás, há pouco tempo, né, um conhecido me ligou sobre um golpe que o pai dele tinha acabado de sofrer, né? Que foi por questão de um empréstimo, né? Sim. Um empréstimo bancário. O pai desse meu amigo, ele estava querendo um empréstimo, eu estou em contato com um banco, falando, olha, eu estou precisando de um empréstimo, eu já fiz um empréstimo com vocês, queria saber se eu consigo um outro empréstimo. E ele entrou em contato com a agência pelo telefone. Aí o cara falou, tudo bem, senhor, a gente vai te informar em pouco tempo. E aí, no outro dia, entrou em contato com ele pelo WhatsApp, um perfil como se fosse desse banco. E aí começou a fazer aquele golpe que a gente sabe que é o golpe do empréstimo, que é falar, olha, para a gente conseguir te dar o empréstimo, você tem que depositar não sei quanto, para a gente conseguir liberar e tal. E ele sofreu esse golpe. Sim. E assim, a pessoa fica devastada, né? A pessoa fica se sentindo culpada, além de assumir, eu acho, como se ela fosse a criminosa quase, né? Ela começa a se martirizar como se ela fosse a criminosa, a pessoa fica devastada, né? Sim, exatamente. E nesses casos, a sensação que eu tenho quando eu falo com essas pessoas é o seguinte, elas se sentem um pouco bobas por acreditar numa coisa tão irreal. Porque depois que passa, é que a pessoa olha e fala assim, pô, caramba, claro que era um golpe. Mas peraí, gente, não tem nada disso. A pessoa, ela não tem que ficar ligada 24 horas com medo de sofrer um golpe. Sim. Ela precisa, sim, ter cuidado em determinadas coisas, mas acontecendo, ela tem que entender que ela não é a culpada. O culpado é o golpista. Isso foi um crime que aconteceu. Sim. Entendeu? Eu acho que tem esse lado que é parecido também com o cara da dívida, que ele fala assim, eu me coloquei nessa situação. Sim. De estar endividado e tudo mais. Mas o que eu estava querendo citar é o seguinte, eu acho que, como a gente estava falando, existem golpes que existe uma responsabilidade do banco. Sim. E existem golpes que não tem uma responsabilidade do banco. Mas isso tem que ser analisado muito caso a caso. Com porque certeza.
O grande critério para o judiciário é a questão do fortuito interno, né? Se Exatamente. foi uma coisa que o banco poderia ter impedido ou não. Sim. E hoje em exatamente. dia o banco tem muitos dados, né, dos clientes para poder Com impedir certeza. as coisas, né? Olha só, tem um golpe que é famoso como sendo o golpe da falsa portabilidade. Nesse golpe, um golpista que muitas vezes se prova que é um correspondente bancário. Ele vai lá, liga para o cliente, informa todos os dados do cliente, todos os dados de todos os empréstimos do cliente. Normalmente, esses clientes são pessoas que têm empréstimos consignados. E aí ele informa todos esses dados e aí pergunta para a pessoa se ela não gostaria de fazer uma portabilidade para um outro banco com determinadas oportunidades. Aham. A pessoa vai, analisa, vê aquelas oportunidades, às vezes uma diminuição de juros, uma taxa diferenciada, aceita fazer a portabilidade. Aquela portabilidade nunca vai ser feita, porque como é que é esse golpe? O golpista vai pegar todos os empréstimos daquele servidor aposentado, vai pegar todos os dados, vai fazer um novo empréstimo num outro banco. Sim. Aquele dinheiro, de fato, vai cair na conta daquele servidor, daquele aposentado. Só que o golpista vai entrar em contato com ele e falar o seguinte: olha, sabe esse dinheiro que caiu na sua conta? Então, agora deposita na conta X para a gente concluir aqui a transação e fazer a sua portabilidade. O aposentado, pensionista vai, deposita o valor que ele recebeu, e aí o cara desliga, nisso não se acha mais a empresa golpista. Então, peraí, nessa situação, aquela pessoa que foi vítima está com um empréstimo antigo, que já tinha, que ele ia fazer a portabilidade. Sim. Ele perdeu o dinheiro do empréstimo novo, porque na verdade foi um novo empréstimo, e ele está com mais um empréstimo. Sim. Então, muitas vezes, essa pessoa faz uma transferência de 20 mil, porque foi 20 mil o empréstimo que foi feito, mas está com uma dívida de 40 mil, porque foi feito um empréstimo. Mas ele tem que pagar essa dívida. Ele tem que pagar, exatamente. Entendi. Não, e nesse caso, complicado. Consegue a restituição, acabar com a dívida? Nesse caso, consegue, porque a gente consegue comprovar a responsabilidade do banco. Então, por exemplo, isso tudo, gente, por via judicial. Tem que ser via judicial. Administrativamente, com o banco, você só vai levar negativas do gerente. Isso é super complicado. Mas, judicialmente... Isso se o gerente ainda não vier dizer para você que você foi bobo, que você foi culpado, que o banco não tem nada a ver com isso, que o máximo que ele pode fazer é te dar um novo empréstimo para você pagar esse, né? Coisas do tipo que é isso, né? Exatamente. Porque o gerente é aquela coisa também, né? O gerente não trabalha para você, ele trabalha para o banco. Sim. E as pessoas dão a vida para o gerente como se ele trabalhasse para você. Não, ele trabalha para o banco. Ele não é o seu gerente, ele é o gerente da instituição financeira. E, gente, vou contar só uma coisa. O banco, ele dá para o gerente algumas metas. São metas de venda. Então, é difícil você confiar em alguém que está batendo uma meta para te emprestar um dinheiro a um valor justo. Sim. Tá. Mas aí fala, como que resolve esse caso como que é a portabilidade? A falsa portabilidade dos empréstimos consignados. Falsa portabilidade dos empréstimos consignados. Tá. Então, nesse caso, é possível comprovar a responsabilidade do banco, porque são observados na ação judicial a maneira que foi feita aquela contratação. Então, são observados, por exemplo, todos os documentos juntados no contrato para ser efetuado aquele contrato. Sim. O ID do local que é feita a contratação. Sim, porque o ID provavelmente não é compatível com o ID daquela pessoa, né? Exatamente. E o ID é porque eu acho que vai ter muita gente que não vai saber isso, mas o ID é tipo a sua identidade no mundo digital. No seu computador, o seu celular, ele tem um ID. Então, assim, ele vai ver que aquela contratação veio de um ID diferente do que estava recebendo o empréstimo, por exemplo. Exatamente. Né? Exatamente. E o banco podia cruzar esses dados, né? Podia impedir isso, exatamente. Né? Quando eu falo de responsabilização do banco, a gente não tira isso do nada. Eu busco isso dentro de um conhecimento
sobre as possibilidades técnicas que o banco tem de verificar que aquilo é uma fraude. Sim. Não é possível que o consumidor se responsabilize pela falha de segurança do banco. Sim. E é muito legal o que você está falando, de verdade. Porque, por mais que o banco seja injusto com a maioria dos seus clientes e dos clientes do nosso escritório, Sim. você não está querendo ser injusta com o banco. Claro que não. Você não está Claro querendo... que não. Assim, desculpa falar, mas você não está querendo sacanear o banco. Você está Com querendo certeza não. fazer o justo, né? Exatamente. Porque ele tinha como impedir isso, né? Sim, o banco ele exerce um papel super importante na sociedade. A maneira como isso é feita, que é o que a gente estava conversando sobre a abusividade disso, isso sim, isso tem que ser afastado, isso tem que ser combatido. Mas a possibilidade de você receber dinheiro, crédito, é super importante. Como eu disse no início, crédito é igual a realização de sonhos. E realização de sonhos, muitas vezes, equivale à felicidade. Então, o banco, de fato, ele ajuda nesse processo. Só que a forma como isso é feita, sim, isso tem que ser tutelado. Isso não pode ser de qualquer forma. Porque senão a felicidade acaba se transformando em infelicidade, porque a pessoa ela perde a calma, ela perde o sono. A pessoa que está com uma dívida gigante que não consegue pagar, Sim. ela perde a saúde. E aí, olha só, tocou em saúde, tocou no meu ponto fraco, assim. Se eu sou advogada, eu tenho que entender o que é que eu faço com a minha advocacia. Sim. E é interessante isso que você está falando da questão do banco, porque acho que é uma coisa que a gente conversa muito e que você Sim. já me falou mais de uma vez. Nessa área do direito bancário, o que as pessoas têm que entender muitas vezes é que, realmente, o banco ele dá crédito, ele Sim. te possibilita muitas vezes realizar o seu sonho de uma casa própria, de um carro, de uma viagem, de Exato. melhorar a tua empresa, de fazer a tua empresa crescer. Só que o banco ele não quer isso. Ele não quer, assim, ele não quer o teu carro, ele não quer a tua casa, ele não quer a tua empresa, ele não quer os teus bens, porque o produto do banco não é casa, não é carro, não é empresa, é dinheiro. Exato. Então, Exatamente. o ponto com o banco é essa ferramenta que é uma ferramenta para todas as pessoas do mundo, que é o dinheiro, que é Sim, exatamente. a nossa forma de trocar coisas é o dinheiro, né? Então, assim, eu acho que às vezes as pessoas ficam muito preocupadas, o banco vai vir pegar meu carro. Cara, a última coisa que o banco quer é pegar o seu carro. Sim. Porque ele vai transformar ele em menos dinheiro do que o que ele acredita que deveria receber, né? Exatamente. Então, eu acho que tem isso também, né? As pessoas, às vezes, acham que o banco quer tudo seu. Não, ele só quer o pagamento certinho. Sim, exatamente. E assim, esse é um ponto que tem que ser observado, ele tem que ser analisado de forma técnica no momento que você tem a dívida. Porque se você tem uma dívida, por exemplo, de um carro ou de um imóvel, você tem que ter em mente que o banco ele não quer seu carro, não quer sua casa, como você disse. O que ele quer é receber. Então, peraí. Se eu tenho de um lado da ação uma instituição financeira que quer receber o dinheiro e eu tenho do outro você que está com menos dinheiro, mas tem algum dinheiro para pagar, e no meio eu tenho uma ação judicial que demora, porque estamos no Brasil e a ação judicial demora, processo demora, Sim. você tem que usar o processo como uma ferramenta que vai mostrar ao banco que é melhor para ele receber mais rápido aquela quantia, que é menor do que a que ele quer, óbvio, do que esperar até o final do processo para receber uma quantia melhor. Menor, né? Ou então receber um bem deteriorado, né? Exato, exatamente. Então, o que a gente precisa é entender o jogo, entender quais são os papéis que participam dessa relação e ver quais ferramentas a gente pode usar da melhor forma possível. É claro, tudo dentro da lei. E dentro dessa área também que aí eu acho que é uma outra área dentro do que você está falando, mas essa parte de fraude beleza, aconteceu uma fraude, foi com você. Sim. O banco, teoricamente, a grande questão não é se o banco é o culpado por essa fraude ou não, né? Não é isso que você está procurando. É você dizer assim, cara, o banco ele poderia ter sido um parceiro para que essa fraude não acontecesse. Exatamente. E como ela aconteceu, passa a existir uma culpa dele por uma omissão. Né? Exatamente. E aí eu acho que cai naquela coisa de
que a gente fala muito, que se fala muito em direito do consumidor, né? Que é aquela coisa. As empresas, elas só vão corrigir os meios dela de realizar as ações. Por exemplo, uma empresa de telefonia, ela só vai ter um sinal muito bom no momento que valer a pena para ela ter um sinal bom. Exatamente. E, às vezes, para isso acontecer, precisam ter processos judiciais quando o sinal está ruim, para ela ter tanta perda, tanto prejuízo, que ela vai falar, cara, eu vou melhorar aqui o meu sinal, porque se eu melhorar, eu vou parar de ter essas ações judiciais, que é uma dívida dentro da minha empresa, para eu poder que ela ande bem. E, assim, hoje eu vejo que nessa questão de fraude, eu acho que os processos judiciais estão sendo muito importantes, porque... Sim. A gente está passando a ver comerciais dos bancos na televisão falando assim, você conhece o golpe do, sei lá, do motoboy? Sim. Tome cuidado com o golpe tal, pode acontecer isso, isso e aquilo. Então, assim, eu acho que isso vem muito com os processos judiciais que acabaram culpando os bancos e eles tiveram uma dívida tão grande que, olha, vale mais a pena a gente informar a população para elas não caírem nesses golpes do que a gente ficar pagando. Sim, né? com certeza. Só que isso não está acontecendo com todos os golpes, né? Não, isso não está acontecendo com todos os golpes. Mas essa conscientização, ela é importante, porque quando a pessoa percebe que o processo dela vai servir como uma ferramenta social para mudar a própria empresa, aí ela não vai mais deixar quieto. Porque não é só o dela que está em jogo, entende? É Sim. O dela, é uma possível... um possível golpe, uma possível fraude que pode vir a acontecer com ela também, com a família dela, com a sociedade em si. Sim. O processo judicial como uma ferramenta de mudança, né? Exatamente. Não só da mudança da vida daquela pessoa, mas das políticas internas dos bancos, né? Das instituições financeiras. Com certeza. E assim, Priscila, te perguntar, em relação às instituições financeiras, o que você vê de resultado para as pessoas nesses processos? Tem sido bons resultados? O judiciário está do lado das pessoas, está do lado dos bancos? Como que é isso, assim? Olha, eu vejo o judiciário com muitas ações, tá? Que são favoráveis ao consumidor, sim. Então, por exemplo, temos um caso no escritório de um servidor público federal que tinha feito todos os empréstimos pessoais possíveis dentro da margem dos empréstimos consignados, e que depois fez todos os empréstimos pessoais que ele podia e que ele não podia. Exatamente, empréstimos pessoais na conta corrente. Ele chegou no escritório, assim, ele recebia 20 mil reais. Ele estava recebendo por mês 1.000 reais. Ele estava vivendo com 1.000 reais. Então, ele não estava vivendo, ele estava sobrevivendo e óbvio que ele estava se afundando em dívidas, tá bom? Então, falando de resultados judiciais. Depois que nós ajuizamos essa ação, nesse caso, em 3 meses, já conseguimos uma decisão liminar para ele, em que foi limitado em 35% tudo que ele tinha que pagar ao banco. Tanto dos empréstimos consignados, como dos empréstimos pessoais, feitos diretamente ao banco. Isso, para mim, foi um resultado muito grande. Sim. E a felicidade que eu senti quando eu dei essa informação para ele me fez perceber que realmente no escritório a gente trabalha com vidas. Sim. E o dinheiro, ele é essencial para a pessoa viver. A gente não está falando, de novo, a gente não está falando de guardar dinheiro, a gente está falando do dinheiro necessário para a pessoa viver. Entendeu? Então, esse é um resultado positivo, por exemplo. Não, e é interessante isso que você está falando, por quê? Na minha visão, tá? Porque quando a gente conversa com as pessoas, e quando a gente conversa dessa área de bancário, as pessoas viram pra gente e acham que só existem clientes que estão extremamente endividados e que são pessoas que já não tinham dinheiro. Sim. Que já recebiam muito mal e que por isso estão extremamente endividados. Mas o que a gente vê são funcionários públicos que às vezes recebem 40 mil, 35 mil, 20 mil reais endividados, empresários com empresas altamente rentáveis e extremamente endividados, tanto no CNPJ quanto no CPF. E assim, afeta todo mundo. Todo mundo. A dívida bancária não afeta um público específico, é sem restrição, né? Sim. São as pessoas com menos condição social, pessoas com mais condição social, todo mundo acaba sofrendo com as questões com os bancos. Não existe discriminação para o banco. Não existe. Né? E é engraçado, César, assim, engraçado não, mas assim, é curioso como as pessoas chegam no escritório e é difícil
as pessoas realmente conseguirem abrir a conta financeira. É quase que um pudor de falar que está endividado, assim. Então, a pessoa chega e fala, poxa, recebo aqui 20 mil, 15 mil, 9 mil, mas estou com um empréstimo aqui, está consumindo 3 mil. Tá, beleza. Mas, peraí, deixa eu ver essa documentação aqui, deixa eu ver esse registrato. Ah, tá. Ele está devendo 78 mil. Entendi. E quanto que ele está pagando? Entendeu? Então, assim, as pessoas sentem esse pudor e eu entendo porque a gente vive numa cultura em que ter dinheiro é legal, estar endividado é feio, mas as pessoas não percebem que a dívida, muitas vezes, é um câncer que está ali na empresa, mas é um câncer que tem que ser tratado quanto antes. Então, esconder só vai fazer aquilo piorar. Tem que tratar. Não, perfeito. Perfeito. E eu acho que é por aí mesmo, assim, as pessoas não percebem que o problema dela pode ser... Eu fui na médica esses dias, então ela fala, não, pode ser... Você pode começar... Um câncer, ele não começa um câncer. Ele começa um pólipozinho. Então, desde sempre, você tem que estar examinando. Você tem que estar olhando ali, porque começa um pólipozinho, aí aquilo vai se desenvolvendo, e aí um dia, depois de algum tempo, ele vira um câncer. E assim, a vida financeira das pessoas, eu vejo que as pessoas, quando tem alguma dívida, elas preferem fechar o olho, não olhar para a conta. Exatamente. E isso eu posso dizer porque isso aconteceu comigo. Isso eu lembro também já aconteceu comigo. eu lembro que teve uma época que eu tive dívida no cartão de crédito que era de 4 mil reais. Na época eu ganhava 1.000 e pouco. Então, para mim, era assim, era impagável. Então, sim, eu não... quatro vezes o que eu ganho por mês. Era impagável. Então, eu falei, cara, eu não vou ter como pagar isso e tal. E eu lembro que na época eu fiz uma renegociação com o banco, mas não entendia nada. Estava na faculdade ainda, enfim. Eu ganhava dinheiro do estágio, sabe? E aí eu falei, cara, é complicado, porque eu lembro que no momento que a dívida começou a evoluir, eu falei assim, cara, eu não vou nem mais abrir a carta do cartão de crédito. Sim. Sabe? Então, eu não sei como que você acha que as pessoas podem... Como que elas deveriam e como que elas podem melhorar essa relação delas com o dinheiro, assim? E aí uma pergunta bem mais subjetiva, bem menos técnica mesmo. Olha só. A relação que as pessoas têm com o dinheiro tem que ser uma relação muito mais fluida, muito mais facilitada. Então, da mesma forma que a pessoa fala com o seu parceiro sobre futebol, ela tem que falar sobre vida financeira. Porque se aquela pessoa se acostuma a falar da própria vida financeira com as pessoas que estão próximas a ela, ela nunca vai deixar aquilo virar uma bola de neve. Isso tem que ser normalizado. Gente, ter dinheiro tem que ser normalizado. Não ter dinheiro também. Sim. A pessoa tem que falar sobre vida financeira, necessariamente. A todo tempo você faz contas sobre os seus gastos. Então você tem que falar sobre isso. Não é feio fazer conta, gente. Se vocês acham que, não, mas é feio fazer conta para ir no restaurante, então eu vou te dar uma informação. Uma hora você vai não poder mais ir no restaurante. Você tem que fazer essa conta. Sim. Entendeu? Não, bem por aí. A gente está finalizando já, terminando. Estamos batendo aqui o nosso tempo. Foi ótimo. Acho que é o melhor primeiro episódio de qualquer podcast que existe na face da Terra. Foi muito bom. Adorei estar esse tempo com você, minha esposa, minha parceira de vida. E aí eu queria saber, deixa um recado aí pro pessoal, pra gente finalizar. Diz aí. Um recado, gente. Olha só. Ficar falando de dinheiro é chato, tá? Então não fiquem todo o tempo falando de dinheiro. Nem de ganhar dinheiro e nem só de perder dinheiro. Mas, assim, tenham uma atenção especial. Porque, de fato, o dinheiro tem um lugar especial na nossa vida. Dinheiro, com certeza, não equivale à felicidade. Com certeza não equivale à felicidade. Mas a falta de dinheiro, normalmente, equivale à infelicidade. Equivale à falta de paz. Então, tenham atenção a isso. Não deixe isso passar. Se você está vendo que você está caminhando para esse lugar, faça o possível para sair dele o quanto antes. E aí eu estou falando tanto para as pessoas que já precisaram de um empréstimo, como para as pessoas que sofreram algum tipo de golpe. Porque você pode estar tranquilo na sua vida, vivendo normalmente com uma organização financeira e sofrer um golpe e perder 100, 200, 300, 400 mil reais. Então, assim, tenha atenção. Aconteceu alguma coisa desse tipo, procure um advogado, procure um especialista, porque realmente isso pode ser um problema que vai tirar a sua felicidade e vai comprometer a sua saúde também. Isso
é a pior coisa que pode acontecer, né? Então tá. Gente, até a próxima. A gente fica por aqui. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. E aí, gente?